Boa tarde a todos. Boa tarde, público que nos assiste em casa, pelas redes sociais, nas galerias. Quero dar meus cumprimentos aqui ao pessoal do sindicato, o Regi, nosso parceiro, meu DJ favorito. Solicito aos senhores vereadoras e vereadores que façam confirmação do quórum. Não tem. Havendo o quórum regimental sob a proteção de Deus, inicio os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. Solicito agora que faça a leitura do grande expediente. Expediente. Indicação 465/2026, autora Gorete Mendes Boroli. Indicação 466/2026, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Indicação de 467 a 475/2026, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Requerimento 528 até 530/2026, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Requerimento 531/2026, de autoria da vereadora Maria Sidnei Costa Goulart. Requerimentos 532 a 533, de autoria da vereadora Gorete Mendes Boroli. Requerimento 534/2026, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Requerimento 435 a e 436, de autoria do vereador Obadias Benunes da Silva. Requerimento 537/2026, de autoria do vereador Luiz Carlos Custódio Fontana. Era isso, senhor presidente. Tem nenhuma justificativa? Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Faz uso da palavra o vereador do MDB, vereador Marcos Machado. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Líder do governo. Boa noite, senhor presidente, colegas, público que nos assiste aqui em casa. Hoje subo à tribuna para cumprimentar os advogados de Criciúma pelo seu dia, em nome do presidente da OAB de Criciúma, o doutor Moacir Menezes, deixar o meu abraço, os meus cumprimentos a esses colegas de profissão, essa profissão que é tão importante, instrumento primário da justiça. Feliz aquele, vereador Marlon, que nunca precisou de um advogado. E feliz aquele que precisou de um advogado e encontrou no advogado um profissional capacitado para defender os seus direitos e lutar sempre, sempre pela justiça. Portanto, uso o horário político de hoje para registrar o Dia do Advogado. Obrigado, senhor presidente, era isso. Seguimos com o horário político, faz uso da palavra o vereador do Republicano, Aldinei Poterec. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, muito boa tarde, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha aqui nas galerias, pelas redes sociais também. Saudação especial ali ao Regi, presidente do Sindicato dos Servidores. Presidente, eu uso essa tribuna nessa tarde para falar um pouco e, antes de mais nada, parabenizar o evento que foi realizado ontem lá na SIC, pelo Alexandre De Lupo, que foi o idealizador, que foi um evento muito importante, trazendo uma perspectiva e uma visão sobre para onde caminha o Brasil nos próximos anos, pelo Caio Coppola e também pelo Augusto Nunes. E eu fiquei bastante, eu confesso aos colegas vereadores, vereador Nicolas, que eu ainda não tinha escutado aquela frase de Friedman, quando ele fala que o que é politicamente inviável ou impossível hoje vai ser politicamente inevitável amanhã. E aí, de fato, é isso que a gente tem visto, que a gente tem acompanhado no que diz respeito ao cenário nacional, mas também a gente pode trazer para a nossa cidade. Porque existem debates, existem discussões que talvez no atual momento são politicamente inviáveis, mas que no futuro vão ser politicamente inevitáveis de acontecer. E nós precisamos estar atentos a isso. Eu vou dar um exemplo, né, do que nós passamos aqui nesta casa na legislatura de 2017 a 2020,
e depois os colegas também deram sequência nas discussões na legislatura 2021-2024, que foi da situação do Criciúma Prev, que já se falava lá em 2017, de que o Criciúma Prev, que é o instituto que garante a aposentadoria dos servidores públicos do município, que se nada fosse feito naquele momento, vereador Toninho da Embralite, o Criciúma Prev estaria fadado à falência. E essa discussão, por um período, foi evitada, mas que depois foi obrigada a ser feita. Foi inevitável a discussão e as mudanças que foram feitas, que permitiram com que o Criciúma Prev tivesse a sobrevida que tem hoje. A reforma da Previdência foi um exemplo, o déficit atuarial foi outro exemplo, a segregação de massas foi outro exemplo, enfim. Então, de fato, presidente e colegas vereadores, aquilo que muitas vezes hoje é politicamente inviável de ser discutido, amanhã será politicamente inevitável. Quero mais Vossa Excelência tem o tempo do vereador Toninho da Embralite. Obrigado, vereador Toninho. Eu acredito que não vou precisar utilizar esse tempo, né? Mas é importante que a gente olhe não só o cenário nacional, né, como foi falado ontem, e aquilo que nós já conversávamos aqui intra-corporis, no que diz respeito ao cenário nacional, né, do próximo presidente que vai assumir o nosso país, seja ele qual for, vai ter um desafio gigantesco pela frente para governar esse país, principalmente porque não vai ter recurso para investimentos. Todos os recursos do orçamento do governo federal estarão comprometidos, parte na mão do Congresso Nacional, parte com as questões constitucionais, vereador Marquinhos, parte com relação à manutenção da máquina pública e parte com relação aos programas sociais que o governo federal tem. Então, a única forma do governo federal, seja quem for o próximo presidente, de fazer investimentos no país, vai ser endividar ainda mais o país, aumentar ainda mais a dívida pública, a não ser que queira cortar na carne, a não ser que queira tomar medidas impopulares, que eu não acredito, que infelizmente eu não acredito que quem chegar lá, independente de quem seja, a vereadora Tia Cid, terá coragem de fazer. Mas, como foi dito ontem, o que hoje é politicamente inviável vai ser politicamente inevitável. E por isso que a gente tem que procurar fazer o que é melhor para o nosso país. Mais uma vez, parabenizo o idealizador desse evento de ontem, e eu vou pedir uma questão de ordem, presidente, para solicitar aos colegas vereadores uma moção de congratulação ao empresário Alexandre De Lupo pelo evento de ontem. Questão de ordem, presidente. Consigo questão de ordem. Presidente, essa... Som, dois, som, está saindo? Presidente, essa questão de ordem, então, é solicitar uma mensagem de congratulações ao empresário Alexandre De Lupo pelo brilhante evento realizado no dia de ontem, que a arrecadação que foi feita foi totalmente destinada ao bairro da Juventude também. Está em votação. Os favores, os contrários, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Marcos Zeppelin. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Presidente, solicito que essa casa envie mensagem de condolências à família do Johnny Rocha Medeiros, faleceu no último sábado. Será atendido, vereador enviado. Seguimos com o horário político. Vereador Juscelino Alano. Vossa Excelência, vou em 3 minutos e meio. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que nos assiste aqui e nas redes sociais, quero cumprimentar o Regi, né, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, né, pedir para o Martins rodar um vídeo ali, umas imagens ali.
da Cruz, né? É Rua Martim Brunelli. Senhor presidente, essa aí é a Rua Martim Brunelli, né? Ela tem ligação da União até o Morro da Cruz e sai lá na Lucas Perucchi e na Antônio Milanês, né? Que dá acesso ao Caravaggio. Uma importante obra que deu início agora no governo do Vaguinho e do vice Salésio Lima, uma obra importante ali, que é muito utilizada pela paróquia Nossa Senhora de Fátima, ali que ao ano realiza de 2 a 3 eventos de romeiros. É uma obra de 3 quilômetros de pavimentação, ela dá início à União, né? E está estimada em valor de 8,3 milhões aproximadamente. Tem uma verba do governo do estado com contrapartida do município. Ela é uma rodovia que dará acesso ao São Defende, ali a Lucas Perucchi, que sairá na Forquilinha, Mãe Luzia, Santa Luzia, e na Antônio Milanês, que saiu o Caravaggio, Nova Veneza, né? Uma importante obra que deu início agora. E ali a paróquia Nossa Senhora de Fátima, ela utiliza muito, né? Aí envolve a paróquia Nossa Senhora de Fátima 7 comunidades, que seria Santa Luzia, Montevidéu, Manaus, Cidade Mineira e São Sebastião. Ela é importantíssima e vai ser, no futuro, uma estrada muito importante para as pessoas que cultivam a colheita de banana também. Tem um pessoal que colhe banana, que já ajudará no escoamento desse produto. Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e meio desse vereador. Ela vai possuir 2 faixas de rolamento, né, com trechos em concreto, nas áreas mais íntrigas, que é a área mais lá em cima, e que no futuro também poderá ser utilizado para ponto turístico, visto que lá no Morro da Cruz tem um ponto que pode ser criado um mirante até. É um ponto muito bonito de turismo, que no futuro será uma área muito visitada. Então, queremos aqui agradecer ao prefeito Vaguinho e principalmente ao vice-prefeito Salésio Lima, que quando era no tempo de vereador, lutou muito por essa obra ali. Ele era muito chamado nesse local, tanto é que o vereador Neri, que era intendente naquela região, deu muito assistência ali, né? E, inclusive, essa rodovia, essa estrada, quando não tinha muito cuidado, ela era estrada de barro, e muitas vezes o pessoal não conseguiu subir ali para fazer o cultivo das bananas e cortar as bananeiras ali, né? Então, é uma obra muito importante. Então, quero agradecer ao prefeito Vaguinho e ao vice-prefeito Salésio Lima. Seguimos com o horário político. Faz uso da palavra o vereador Márcio da Roça. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, tia Cid, fazendo parte, parabéns, vereadora, vereadoras, vereadores, ao público que nos acompanha, presencial, virtual. Da mesma forma, cumprimento João, Regi, representando o sindicato. Hoje subo aqui, levo a minha palavra para a região do São Luís, Michel, Recanto Verde, Fábio Silva, Bosque do Repouso, Milanês. Ali também abrange uma parte do comercial, onde é o loteamento da Ponte, ali é comerciário, para convidar para participar da Câmara Itinerante no bairro São Luís amanhã, que está lá atendendo e ouvindo a população daquela região. Estaremos ali, né, presidente, no estacionamento do supermercado Moniari, onde tem uma circulação muito grande de pessoas, fácil para chegar. É importante essa aproximação entre o legislativo e a nossa sociedade e comunidade em todo. Não quer dizer que não podemos estar atendendo também moradores que passam por ali de outras regiões de Criciúma, mas como estamos fazendo em cada região da cidade, mais diretamente aquela região.
uma região que foi muito bem contemplada pelos governos, tanto o governo Cléio Salvador quanto agora com o prefeito Vaguinho, onde recebemos investimento gigante no próprio binário, uma obra de muita importância, que é a macrodrenagem, que quem acompanhava Santos Dumont, ali na imediação ali do mercado Moniari, que cada chuva que dava ali dava mais de meio metro de água dentro dos comércios, e esse problema todo resolvido. Ampliação, hoje temos a maior creche no bairro de São Luís, temos a terceira ampliação, né, vereador Miri, terceira obra do Colégio Lodovico, que saímos em poucos anos de 350 alunos, que já passamos sem a inauguração das novas 12 salas, mas já estamos com quase 700 crianças matriculadas, e a unidade de saúde que o prefeito Vaguinho vem concluindo nos próximos meses aí para estar atendendo aquela região. Mas tenho certeza que muitas coisas ainda é preciso ter um olhar, e às vezes não chega até o vereador. Então, ali é importante estarmos ouvindo aquelas comunidades ali. Então, a Câmara itinerante vai estar lá, todos os vereadores para estar ouvindo aquela comunidade. É isso aí, então, presidente. Então, deixo o convite aberto para todos para estar presente lá junto conosco. Obrigado. Muito obrigado, vereador Márcio. Grande projeto, importante para toda a cidade. Seguimos agora com o horário político. Vereador Amaral Bittencourt. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Márcio da Roça. Senhor presidente, a minha questão de ordem, que eu esqueci de falar, que amanhã, a partir das 9 ao meio-dia, só para deixar frisado, presidente. Tá bom, obrigado. Obrigado, vereador. Seguimos com o horário político. Vereador Amaral, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste, ao presidente Reginaldo, pessoal do sindicato que está aqui, um beijo também lá para minha mulher, que está assistindo a essa Câmara. E eu, vereador ou presidente de bairro, a coisa que eu fico mais feliz é uma coisa muito simples. É quando eu faço qualquer ação para qualquer um dos meus eleitores, ou aquele que não é eleitor, e ele me agradece, manda ali um obrigado, valeu, Amaral. Eu fico feliz porque eu sei que o meu trabalho está sendo eficaz e está, como é que eu vou te dizer, está atendendo lá fora a comunidade. Então, hoje eu subo essa tribuna, senhor presidente, é para fazer uns elogios ao Fred, da Defesa Civil. O Fred tem feito um trabalho de excelência, ele tem cuidado muito do desassoreamento dos rios de Criciúma, o Rio Sangão. Lógico, o prefeito Vaguinho está dando condições. Desde o dia que o prefeito Vaguinho assumiu a prefeitura, eu nunca vi uma enchente nessa cidade. São méritos do Fred, que tem feito um trabalho de excelente, ele e a sua equipe. Entendeu, Fred? Muito obrigado. Por que eu digo isso? Por que ser vereador diz? Porque o que mais sofre quando dá enchente é aquelas pessoas carentes lá da comunidade, que moram ao lado do leito do rio, e eles que mais só perdem o pouco que tem, porque ele vai ganhar o quê da prefeitura? Uma cesta básica e umas roupas. E tudo aqueles móveis que ele batalhou para comprar, aquilo tudo vai água abaixo. Então, Fred, muito obrigado pelo teu trabalho frente à Defesa Civil. A nossa cidade está bem. O Fred está sempre nos dando resposta quando a gente liga para ele. Fred, tem um problema aqui, o Fred está presente. Então, eu subo essa tribuna hoje para parabenizar o trabalho do Fred Gomes, de toda a sua equipe, e também, né, do nosso prefeito, que está dando condições para que o Fred faça esse trabalho de excelência na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Seguimos com o horário político. Faz uso da palavra, vereador do PP, declina. Bancada do PL, vereador Toninho da Figueira. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste. Quero também saudar o pessoal do sindicato, ao Paulo, meu colega Paulo, e aos demais colegas aqui, líderes comunitários. Enfim, sobre essa tribuna, primeiro para me lamentar, né, do que ocorreu daquela menina ali da Unesco, da universidade. É mais um caso em qual muitas mulheres, e muitas das vezes foram batidas nessa pauta aqui nesta casa, sobre, né, o que vem ocorrendo, né, no mundo afora, e quase todos os dias, né, fora o que, né, colocado
muitas das vezes no meio de comunicação, né? Mas, infelizmente, mais uma situação aí que mais uma mulher aí perdeu a vida aí por um covarde, baita de um covarde, enfim. Mas, enfim, também quero subir aqui nessa tribuna para parabenizar, né, a OAB, em nome da OAB, o doutor Alisson, o doutor Moacir, né, e parabenizando eles, quero parabenizar a Unesc. E a Unesc, em nome dela, eu parabenizo a Sheila e a Sulamita Burato, né, e a professora Marcela, da Unesc. Parabenizar eles pelo um grande projeto. O projeto chama Jovem Líder Comunitário. Tive a honra ontem de sair desta casa e conseguir passar lá, né, e presenciar, né, muitos jovens, são 5 aulas que eles vão ter, junto com a Polícia Militar. Também quero parabenizar a Polícia Militar, porque são esses jovens que lá na frente vão fazer a diferença na vida de muitos. São eles que eu acredito e tenho a certeza que o mundo ainda pode melhorar. São esses jovens, né, que vão fazer o mundo melhor. Então, ainda mais, né, com grandes pessoas como a OAB, com grandes líderes lá na frente, representando, né, da forma que vem fazendo o trabalho. Com a Unesc, uma grande instituição, a Unesc que faz a diferença dentro de muitas comunidades, né. Quero aqui também, em nome da Unesc, agradecer a reitora, né, Gisele Coelho, por dar essa oportunidade, né, de fazer esse projeto junto à OAB. Então, obrigado a todos, obrigado. Tomara, né, não tenho dúvida nenhuma que eles vão fazer um belo trabalho, e tomara que outros projetos como esse possam abrir a oportunidade para que esses jovens consigam tornar o nosso mundo melhor. Muito obrigado. É isso. Seguimos com o horário político. Faz uso da palavra o doutor Luiz Carlos Fontana. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e meio. Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores, todos cidadãos criciumenses. Hoje eu venho aqui para relatar algo que eu já falei recentemente em relação às ambulâncias da cidade de Criciúma. Novamente, estamos com um problema. Nós temos 2 ambulâncias, né? Uma que fica na Próspera e outra que fica no Rio Maina. E a da do Rio Maina está novamente com problema. É uma que foi arrumada recentemente, que eles arrumaram um problema. E quando chegou do conserto, não estava pronto por completo, eles esqueceram de arrumar o freio de mão, aí ela voltou para o conserto, começou novamente a funcionar, não deu algumas semanas, está agora parada novamente há 1 semana. É preocupante, no meu modo de ver, eu não entendo como é que está acontecendo ainda em relação ao conserto dessas ambulâncias, mas na minha visão, se tem algo no município de Criciúma, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, que tem que ser prioridade para conserto, tem que ser as ambulâncias, que é algo importantíssimo. A gente sabe que tem outros carros da prefeitura que são importantes para transportar pacientes, mas se nós ficarmos sem um carro para levar um paciente para algum lugar, para uma escola, para uma clínica, tudo bem, é importante, mas não vai perder a vida de ninguém. Já a ambulância não. Se a gente ficar sem ambulância, com certeza uma vida pode ser perdida por não termos esse veículo funcionando. Então, é o nosso pedido, nós queremos saber, a população mandou, um monte de gente me mandou aqui mensagem, porque não está funcionando novamente, além de ser um desperdício, né, de dinheiro público, até porque temos lá profissionais que estão parados, né, neste momento, que não tem outra ambulância para usar, e além disso tudo é preocupante, né, porque já não é a primeira vez nesse ano, já deve ser a 4ª vez esse ano que está indo para arrumar essa mesma ambulância. Será que eles vão ter que ver que tem algo diferente? Será que eles vão ter que ajustar ou trocar essa própria ambulância? Fora a da Próspera. Agora, quem passar por uma ambulância, a ambulância que fica na Próspera, preste atenção nos pneus. Todos carecas. E sabe quando a ambulância tem que vir? Eu já passei por uma ambulância e ela teve que descer a Ercílio Luz numa correria. Imagina se pega o cruzamento, tem alguma coisa, tem que frear. Como é que vai frear com os pneus carecas? Então, é algo que tem que ser levado mais a sério, ter mais cuidado, porque sim, as ambulâncias no município de Criciúma estão tendo problemas há tempos e espero que, né, não aconteça nada grave se um dia acontecer, se nós não tivermos as ambulâncias funcionando. É isso. Obrigado. Seguimos com o horário político. Vou falar o vereador Mário Zappellini.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, mesa, diretora, boa tarde, vereadores, vereadoras, ao público que se faz presente. Mais uma vez eu subo essa tribuna, como subirei diversas vezes para falar dos problemas do bairro Pinheirinho. Citei ontem aqui na discussão de um requerimento que hoje, nos grupos de WhatsApp, teria mensagem de furto acontecendo no bairro Pinheirinho. E eu separei aqui para que os senhores pudessem ouvir aqui de forma rápida, para vocês terem ideia do sofrimento da comunidade do bairro Pinheirinho. Essa tarde, no local onde eu trabalho, é um salão e tem 2 apartamentos. Por volta das 3 horas da tarde, pularam um muro e roubaram algumas ferramentas e algumas coisas que tem numa geladeira ali, de uma área de convivência. Agora, por volta das 9h30, o morador foi colocar o lixo na rua e viu o sujeito novamente tentando pular o muro. Só que dessa vez ele não conseguiu porque ele viu e tentou correr atrás. Na semana passada, foram roubados 4 botijões de gás. 4. 2 desse prédio onde tem o meu salão. 1 na casa do vizinho, que aluga a casa e tinha ido para uma cidade vizinha aqui, Araranguá, se eu não me engano. E eles ficaram 4 dias dentro da casa fumando, usando droga e arrebentando com a casa. Resumindo, senhores, esse tipo de notícia, de acontecimento no bairro Pinheirinho se tornou, infelizmente, lamentavelmente, natural. Todos os dias ocorrem furtos, todos os dias ocorrem invasões ocasionadas por dependentes químicos, usuários de crack, que não têm nenhum respeito pela população. E eu fiz um ofício solicitando para que o meu nome pudesse ser integrado ali à comissão especial que trata dos problemas do bairro Pinheirinho. Não sei se isso chegou já ao conhecimento do presidente, que é o vereador Miri, que é o presidente dessa comissão, da Frente Parlamentar em Defesa do Bairro Pinheirinho. Eu sugiro, inclusive, o vereador não está aqui, o vereador Miri, que é o presidente, para que essa comissão possa se reunir mais vezes, porque o problema do bairro Pinheirinho requer muitas ações, mais reuniões. Nós temos ali um problema contínuo que parece que nós não encontramos soluções. E às vezes sou criticado por muitos dizendo que isso é um problema de segurança. Também é um problema de segurança, mas nós sabemos ali que quem comete esses delitos, essas importunações, esses furtos, esses ocorridos que trazem transtornos, insegurança para a comunidade do bairro Pinheirinho, são usuários de crack. Na sua grande maioria, não quero aqui ser redundante, mas a grande verdade é que, eu não quero dizer que são 100%, mas mais de 95% das pessoas que cometem esses delitos na comunidade do bairro Pinheirinho são usuários de crack. E semana que vem vai ter mais áudio, vai ter mais problemas relatados do bairro Pinheirinho, até porque os grupos de WhatsApp do lado do bairro Pinheirinho são exclusivamente para narrar e ali deixar claro todos os problemas que acontecem na nossa comunidade. Então, faço o pedido aqui ao nosso presidente da comissão da Frente Parlamentar em Defesa do Bairro Pinheirinho para que nós possamos nos reunir mais vezes para buscarmos mais soluções para os problemas do bairro Pinheirinho. Serei isso, presidente, vereadores, obrigado. Seguimos com o horário político, faz uso da palavra o vereador Nicolas Martins. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Presidente, ontem a gente conversou aqui sobre a situação da obra do Centro Social Urbano e hoje eu me deparei com alguns prints de grupo de WhatsApp ali da Associação de Moradores em que teve funcionário da Prefeitura que participa do grupo do WhatsApp espalhando que a obra parou porque a culpa é do governo do Estado. E aí eu fiz questão de mandar para uma pessoa que está nesse grupo para que ela encaminhasse para o grupo aquela minha fala ontem, vereadora Cid, explicando a situação. E a gente precisava encaminhar. Então, assim, quer ter uma boa relação com o governo do Estado? É extremamente importante. E o que eu peço ao governo é que instrua os seus funcionários, os seus servidores, que estão nos grupos para acompanhar o que está acontecendo nos grupos de associação de moradores, para que fale a verdade, para que explique a verdade. Porque senão vai ficar colocando a população contra o governo do Estado numa situação que não é culpa do governo do Estado. E aí a gente vai vir aqui, vai ter que explicar, vai ter que bater naquela mesma toada e fica aquele clima chato do demônio. Então, vamos organizar, vamos explicar, depois eu vou passar por líder do governo o nome desse servidor, que é comissionado, que é suplente de vereador. Não é suplente de vereador porque o partido dele não fez vereador. É um cidadão que está lá, servidor comissionado do governo, está no grupo e está contando balela.
E se continuar falando balela, eu vou dizer o nome do cidadão aqui. Então, vamos tomar cuidado, vamos te respeitar, para que seja respeitado também. Seguimos com o horário político, faz uso da palavra, o vereador Albadias Benones. Questão de ordem cedida ao vereador Amaral Bittencourt. Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria de pedir condolência, em nome de todos os vereadores aqui dessa casa, para a família da minha tia que faleceu ontem. Será atendido e encaminhado, nobre vereador. Horário político com o vereador Albadias Benones. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Senhor presidente, eu tenho bastante coisa aqui para prestar contas. Meus cumprimentos, cumprimentar a mesa diretora, demais vereadores, o público que está aqui. Tenho bastante situações aqui para a gente prestar contas. Eu vou tentar aqui rapidamente aqui, complementando o que o vereador Nicola traz aqui. Nós já fizemos uma boa explicação aqui. A bancada do PL esteve com o governador, a fim, inclusive, de buscar respostas diante de muitas cobranças que a gente até apoiou e apoia as cobranças. E trouxemos documentos da onde veio ou da onde estava, de fato, os erros. Está aqui. Inclusive, o prefeito Vaguinho sabe. Nós não queremos toda hora estar vindo aqui, trazer e mostrar isso aqui. Está aqui. O vereador Nicola ontem imediatamente entrou no sistema para poder buscar uma resposta do que aconteceu em relação a alguns recursos que estão parados. Então, já foi respondido aqui por mais de uma vez e podemos responder o quanto for preciso. Mas vamos ser honestos. Da onde veio o erro? Ou o equívoco? Ou a dificuldade que tiveram para poder encaminhar a documentação. Vamos ser justos com a situação. Eu tenho aqui também a respeito da Casan. Recebi um relatório aqui, vereadora Gorete, vereador Toninho, Jusceli, vocês são de comunidades. Eu tenho aqui todas as ruas que a Casan fez parceria com o vereador do governo, com o governo municipal aqui. Recursozinho, pimba, na conta, certo? Então, tem várias ruas. Por exemplo, a vereadora Gorete fez um requerimento, fez um questionamento aqui sobre a Mina Brasil. Passei ontem lá, depois que eu saí daqui ao hospital, e de fato está feio lá. O dinheiro está na conta. Ou, pelo menos, é para estar. O acordo já está firmado com o governo municipal. Então, quando a gente fizer um requerimento aqui, às vezes não precisa nem fazer um requerimento, só dá uma olhadinha aqui na listinha, já está tudo pronto aqui, e a gente pode fazer política de uma outra forma para faturar e conversar com o eleitor, com o cidadão lá. Ok? Então, é importante esclarecer. São muitas ruas, tá, gente? Bastante ruas mesmo, não está falando disso aqui daqui para frente. Eu tenho aqui, senhores, pelo menos 3 respostas que eu estarei, na minha rede social, com certeza, estarei prestando contas aos nossos seguidores lá, sobre requerimentos que nós protocolamos e vieram respostas. Eu estou um pouco insatisfeito com algumas respostas de requerimentos que são protocolados aqui, inclusive já conversei com o Soares, a gente vai fazer alguns encaminhamentos, já fiz até um outro requerimento, porque as respostas não vieram formalizadas, bem arranjadas, bem diretas. Por exemplo, requerimentos em relação aos asfaltos das igrejas Assembleias de Deus da Mina do Mato e também Rio Maina, respeitando a isonomia, vereador Júlio. Porque o governo mandou um projeto de lei aqui que eu apoiei e voto favorável à Igreja Católica do Salete. Está aqui. Eu citei isso aqui. Fez para um, vai fazer para outro. Vai ser feito um estudo. Isso aqui vai estar colado na minha parede lá. Eu vou fazer um requerimento nos próximos 3 meses para saber se esse estudo vai sair. Porque a prefeitura sempre fala, vai fazer um estudo. Tem requerimento aí de 10 anos, vai fazer estudo. Esse estudo nunca veio, nunca está pronto, a gente nunca sabe onde está esse estudo. Então vai ficar colado, eu vou ficar em cima acompanhando esse estudo. Eu quero ver esse estudo das duas, do que foi proposto aqui no requerimento. Também tem um requerimento aqui do abrigo da mulher. Isso aqui eu posso falar depois, que não vai dar tempo. E um requerimento em relação ao conselho tutelar. Estou em cima disso aqui ainda, para os senhores saberem. Estou em cima, tem algumas fotos aqui. E depois, semana que vem, eu trago as fotos para mostrar para vocês que eles não obedeceram à lei do vereador Manuel Rosengue. Eu esqueci o nome da lei agora, mas a gente trata sobre isso semana que vem. Obrigado, presidente. Continuando com o horário político, vereadores do PSDB, vereadora Gorete Boroli. Vossa Excelência dispõe de até 3 minutos e meio, vereadora. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos assiste. Quero saudar aqui meu amigo Beto, presidente lá do bairro Mina Brasil. E lá a gente está tendo muita dificuldade, né, Beto? A Casan está passando por lá, os moradores não estão aguentando mais. Até hoje estive na prefeitura conversando com o prefeito e ele falou que ia cobrar da Casan essa situação.
Mas eu subo essa tribuna para falar que nesse mês fazem 20 anos da Lei Maria da Penha. E também é comemorado em agosto o mês Lilás, campanha de conscientização contra a violência doméstica contra a mulher. A Lei Maria da Penha foi um passo importante no combate à violência contra a mulher. Mas duas décadas depois, diariamente, ainda precisamos reforçar: nenhuma violência contra a mulher pode ser normalizada. Nesta semana, nossa cidade foi marcada por mais um feminicídio. Infelizmente, perdemos mais uma jovem de 19 anos que iniciava seus estudos na faculdade, cheia de sonho. A Lei Maria da Penha trouxe ajuda para muitas mulheres encerrarem ciclos de violência, mas só a lei sozinha não basta. Precisamos estar sempre unidas, mulheres. Não é culpa, mas a qualquer sinal de desrespeito, agressão, não fique. E você, mulher, acolha, leve a sério aquela mulher que pede ajuda. Amor não é posse, controle ou medo. E você, homens, aconselhe, ensine, nos ajude nessa luta, fale, não fique quieto. O feminicídio, infelizmente, acontece todos os dias e não podemos fingir que não. Que essa jovem não seja só mais um número, que a justiça seja feita e que olhemos com mais atenção as atitudes aos relacionamentos e aos que aceitamos. E com todos os homens que levantam a mão para uma mulher, pague, com a justiça seja feita. Nossos sentimentos a toda a família, amigos da jovem Joviana Evelyn, vítima de feminicídio essa semana no nosso município. Obrigada, presidente. Continuando com o horário político, vereadora Tia Cid, Vossa Excelência dispõe de até 3 minutos e meio. Mesa, boa tarde, demais vereadores, pessoal que nos assiste, nos escuta lá em casa, muito boa tarde. Eu vou fazer menção do mesmo tema que a vereadora Goretti fez, porque já era para mim ter mencionado no início e acabou passando. Mas, primeiramente, eu quero parabenizar a minha advogada, Vânia Pinheiro, que faz parte aí da comissão na OAB da violência contra as mulheres, também representa aí a nossa Igreja Assembleia de Deus. Quero mandar um abraço para ela por esse dia, também para o nosso advogado Marcos Machado, nosso nobre vereador aqui também. Parabéns pelo teu dia, viu? Que você faça grande uso desse canudo aí. E a Vânia está lá assistindo a gente. Então, vai meu abraço a todos os vereadores, pessoal aí da OB, né? Vai o nosso carinho pela passagem do Dia do Advogado. Campanha Nacional de Conscientização e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a mulher. É o mês Lilás, né? A vereadora Goretti já mencionou aqui, mas eu quero reforçar esse mês que, infelizmente, a gente não comemora, né? Muito pelo contrário, a gente só faz menção deste mês, que é o mês onde as mulheres vítimas de violência, elas são atacadas. Então, esse mês a gente faz menção e tenta fazer uma campanha mais significativa para que esse abuso contra nós mulheres, ele se encerre. Né? Eu acredito que, infelizmente, a gente não vai ter esse êxito, mas a gente vai trabalhar cada dia mais para que isso seja cessado. E só fazendo uma correção, a menina que foi vítima, ela tinha 19 anos, muito conhecida do meu sobrinho lá no Morro da Fumaça, inclusive fez umas fotos no mês de Natal com o namorado dela, né? E futuro assassino que tirou a vida dela. Infelizmente, é um jovem, mas hoje ele é mencionado como assassino, né? Ele tirou a vida dela, mas ela não era moradora aqui de Criciúma, Goretti, ela era moradora ali do Morro da Fumaça, mediações ali de Sangão, né? O crime aconteceu aqui,
Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas, infelizmente, né, uma menina de 19 anos e que perdeu a vida. E as estatísticas de feminicídio, gente, ela é uma média de quase 5 mulheres assassinadas ao mês. Olha só, é um índice muito alto. Acumula-se, né? E acumulando recentemente, o Estado registrou 32 feminicídios oficial entre janeiro e julho, viu, vereador Neri? É um índice muito grande, né? E a gente realmente não sabe nem como fazer para ajudar com que isso pare. Mas eu acredito que uma das melhores situações, doutora Patrícia, é a mulher conhecer o meliante que ela está se envolvendo. Eu acho que isso é uma grande prioridade. É você conhecer a pessoa que você está se envolvendo. Porque se você tiver o conhecimento do passado da pessoa, ou até mesmo do que ele está vivendo, eu acredito que é uma grande maneira da gente reduzir esse índice. Então, mulherada, vamos ficar atenta aí e vamos ter noção de quem vocês estão se envolvendo, porque hoje você ama e amanhã você é a vítima, e aí o seu familiar vai ficar aí chorando, porque você não soube escolher quem você foi se envolver. Então, é uma deixa que eu deixo aí para as nossas mulheres, né? E também reforçar aí, muito em breve, a partir de 2027, a Secretaria da Mulher na cidade de Criciúma. Muito obrigada. Continuando o horário político, vereador do PT, vereador Júlio Bittencourt, Vossa Excelência, põe de até 3 minutos e meio. Muito boa noite, vice-presidente, mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, Reginaldo, presidente do sindicato, Mão, diretor do sindicato do CISERP. Eu quero, antes de tudo, parabenizar também aqui os advogados e as advogadas por esse dia. Lembrar também que hoje também é dia do estudante, né? Eu vim do movimento estudantil, aprendi a fazer política no movimento estudantil. Então, é um dia muito importante também para esse pessoal nas universidades, nas escolas, enfim, fazem a política acontecer também. Mas, dia do garçom também? Olha só, o Toninho lembrou aqui. Mas eu gostaria também de resgatar aqui, infelizmente, né, a fala aqui do vereador Toninho, da vereadora Goretti, da vereadora Tia Cid, a respeito da moça, né, a Joviana Evelyn Jankowski, moradora ali do Sangão, brutalmente assassinada pelo companheiro dela, depois que, segundo os relatos da polícia, ele fez isso por ela ter ido com os amigos depois da faculdade, no bar da faculdade. Ele, de forma tão fria, né, ele assassinou ela dentro de casa, dormiu com ela dentro de casa, já morta, né, mostrando a frieza desse caso, lamentável o quanto isso acontece. Mas essas situações, elas não acontecem à toa, né? Hoje, no Brasil, há movimentos que propagam esses discursos de ódio, de desumanização da mulher, e que alimenta uma cultura de controle e de violência contra a mulher. Isso não é de hoje. A gente pode fazer aqui as avaliações sociológicas, que seriam porque a mulher estaria ocupando espaços onde o homem, né, em outros momentos estava ocupando, mas, de qualquer forma, independente das razões, isso é lamentável e isso precisa ser combatido. E não é normal também a gente ter aqui em Santa Catarina a maior taxa de registros de ameaças contra a mulher. Por que o nosso Estado se destaca, infelizmente, nesse aspecto? E um dos estados com maior índice de feminicídio do Brasil, né? 2 a cada 3 mulheres em Santa Catarina foram vítimas de feminicídio. Então, é importante que a gente responsabilize as mulheres, né, dê essas informações que a tia Cid deu, mas, acima de tudo, responsabilize essas pessoas que cometem esses assassinatos. E, principalmente, que a gente tenha políticas públicas que tragam efetividade nessa questão
da violência contra a mulher. Não somente um outdoor dizendo basta feminicídio, não somente uma campanha publicitária, que também é importante, mas isso é transversal, precisa de campanha lá na escola, precisa de campanha diretamente com os homens, para a gente desconstruir essa cultura de machismo que infelizmente está presente na nossa sociedade tão fortemente. Obrigado. Com a palavra o vereador Neri Xavier. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio, declina. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Questão de ordem cedida à vereadora Gorete. A minha questão de ordem, presidente, é para retirar o requerimento de número 532, que já foi solucionado o problema. Então, eu quero fazer a retirada do requerimento. Atendido de plano, vereadora. Obrigada, presidente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Requerimento 527/2026, de autoria do vereador Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando informações acerca das condições de trafegabilidade da rodovia Otávio da Solera e da rodovia Antônio da Roça, em razão das diversas manifestações encaminhadas por moradores, trabalhadores e usuários das vias acerca das precárias condições de conservação do pavimento, com a existência de buracos de diversos trechos. Situação de pavimento com existência compromete a segurança viária, dificulta a circulação de veículos leves e pesados, tende a se agravar com o aumento do volume de chuvas, elevando o risco de acidentes. Diante desse cenário, requer-se que o Poder Executivo informe e justifique. O requerimento está em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias. Senhores vereadores, meus cumprimentos mais uma vez. Fiz essa questão de ordem, presidente, só para desencargo aqui de consciência, que quinta-feira agora nós teremos aqui uma audiência pública, requerimento protocolado e aprovado por vossas excelências aqui nesta casa, colocado no grupo de assessores. Eu venho aqui apenas para lembrá-los, poderia não fazer isso, mas para lembrá-los que quinta-feira nós teremos uma audiência pública que vamos tratar sobre a mudança de um pequeno trecho, vai ter tudo explicado aqui na audiência pública, de um pequeno trecho da rua Dona Agripina Francione Freitas. O lado dela, que é de maior movimento, que ela foi uma pessoa importante para o Estado, não será alterado. É um pequeno trecho do outro lado, lá do Cristo Redentor, que vai ser debatido aqui em audiência pública, nessa próxima quinta-feira, aonde morou, minha querida, conhece muito bem lá, o pastor Nelson, falecido pastor Nelson, um pequeno trecho que tem ali, onde mora praticamente toda a família em relação a isso. Então, na próxima quinta-feira, 19 horas, vereadores, 19 horas, essa casa estará aberta para receber vossas excelências aqui. Ok, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Dr. Luiz Fontana. Presidente, queria acionar o artigo 99, a linha C, para me ausentar. Atendido, vereador. Indicação 465/2026, de autoria da vereadora Gorete Mendes Correia Boroli. Reparos na pavimentação com lajotas na Boca de Lobo, localizada na Rua Imigrante Benedete, próximo aos imóveis 804 e 933, bairro Pinheirinho. Requerimento 528/2026, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe projeto de instalação de postes para iluminação pública da rua Maria Salete de Oliveira, bairro Cristo Redentor. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Toninho da Figueira. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, Matias, volta com o vizinho para mim, faz favor. Bairro Cristo Redentor, Rua Maria Salete de Oliveira. Às escuras, e nem poste tem para colocar luz, tá? Ó, os carros vindo lá, ó. Entrada do bairro Cristo Redentor. A entrada do bairro Cristo Redentor, para quem vem da Via Rápida,
que corta aqui, ó. Antes a primeira entrada, que lá tem a segunda entrada, né? Totalmente às escuras, nenhum poste instalado. Então, isso aqui é um pedido, né, da comunidade, daí o Arla fez o favor de nos ir até a comunidade, nos representar e mostrar ali, trazer o problema até nós também para apresentar aqui nesta casa, tendo em vista que a comunidade ela já vem clamando há tempo naquele reduto ali, né? Então, é preocupante. Depois que a Via Rápida ela, ganhou um fluxo ali muito grande e muitas pessoas desviam vindo da Abadeus, sentido a Via Rápida ali, para pegar a Via Rápida e o fluxo ela aumentou. Então, é preocupante ali da forma que se encontra. Então, a gente fez esse requerimento pedindo a atenção do município se tem algum projeto ali junto à Celesc para botar a iluminação ali. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 466, do homicídio, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Pintura da faixa de pedestres na rua Virgílio Mundardo, em frente às lojas WS, próximo à Rótula, distrito do Rio Maina. Requerimento 529, do 26, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Envia de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe estudo para a implementação de uma nova sinalização viária ou criação de lombadas na rua Getúlio Cândido Albino, no bairro Nova Esperança. O requerimento está em discussão. Com a palavra, autor do requerimento, Tony da Figueira. Matias, mais uma vez aí, bota o videozinho para nós, por favor. Pessoal, por que eu trouxe esse vídeo até nesse... Não tem áudio? Tem áudio? Então, mas eu vou falar aqui. E o que eu trouxe esse vídeo até aqui nesta casa? Algumas pessoas me marcaram nessa publicação, nessa questão que ocorreu, acho que foi semana passada ou retrasado. Eu pedi para que a minha assessoria fizesse requerimento, pedindo, né, que a gente pudesse contribuir de alguma forma na questão da sinalização. Mas o que me preocupa, pessoal, me preocupa muito, que ali foi um caso bem sério. Poderia até ocorrer uma vida ali, alguém perder a vida. Porque o carro, ele foi jogado, o senhor que mora naquela região ali, vereador, o carro ele foi jogado em cima da parada de ônibus. Sabe o que me preocupa? A rede social está muito punk hoje, tá? Tem pessoas que usam para o bem, mas tem muitas pessoas que ainda criticam. A mulher veio pedir, por favor, são vários casos que ocorreram ali. A mulher que fez o vídeo, não conheço, só trouxe isso porque alguém, não foi uma, não duas, foi 3 pessoas me marcaram, e a gente tenta retribuir da forma quando as pessoas pedem ajuda para nós. E me preocupa, a mulher foi preocupada com a situação, pedindo que, né, os órgãos competentes vão ali, façam a sinalização, procura melhorar aquela região, como todas, né? E ainda tem pessoas que vão na rede social, tiram onda da cara da pessoa quando ela está pedindo algo que é bom para todo mundo. Então, é revoltante, fico triste com isso, com pessoas que brincam aí, né, quando uma pessoa vem pedir algo de melhor para dentro da sua comunidade, nem dali não conhece a situação, e vão lá e ainda tiram uma onda da cara da pessoa quando vai pedir algo de bom, para preservar a vida de alguém. O mundo está complicado, está muito complicado. Vou falar para vocês, vereador Marquinhos, é difícil. Mas fico aqui, humildemente, né, em nome dessa mulher que eu não conheço, mas das pessoas que me marcaram ali, para que os órgãos competentes possam dar uma respostas ali para aquela comunidade. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Juscelino. Senhor presidente, mesa composta, vereadores, só para informar o Toninho da Figueira, o vereador Toninho da Figueira, que já vai ser tomada providências ali naquela região de que aconteceu aquele acidente. E depois daquele acidente aconteceu outro na mesma semana também grave ali. Então já está sendo tomada as devidas providências pelo município na sinalização daquela parte ali. Isso. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Obadia Benon.
Senhor presidente, meus cumprimentos mais uma vez, mesa diretora, cumprimentar o vereador Toninho, o vereador Jocely também contribuiu para esse debate tão importante da rua Getúlio Cândido Albino. Ontem também foi aprovado aqui, vereador Toninho, só para fortalecer a tua luta, eu tive que sair ontem aqui, né? Eu tinha um assunto importante para tratar, não pude ficar aqui para debater exatamente esse requerimento, que também foi falado ontem, em cima de dois requerimentos que eu já tinha protocolado, está aqui, o 167 desse ano, 2026, o 154 de 2025, tratando exatamente dessa avenida, com a Rua da Paz, a Rainha da Paz ou Rua da Paz, lá da Vila Esperança. É uma situação já antiga, que ele já vem falando, uma hora vai dar morte. Você tem razão. A comunidade vem falando, me marcaram lá, mas eu fiz questão de falar ainda com o César, que é o italiano, que é o presidente do bairro, você sabe o quanto a gente tem atuado lá na Vila Esperança. Algumas pessoas que a gente tem ligação na Vila Esperança entraram em contato comigo, mandaram, estou com o vídeo, o mesmo vídeo ali. Se tivesse alguém na parada do ônibus ali, tinha morrido. Qual é a minha preocupação em relação a isso e a preocupação da população em relação a isso? É uma avenida extensa, ela precisa de uma revitalização total. Uma revitalização e sinalização. A informação que eu tive não formal, informal, que ali é uma rua muito extensa e não pode ter redutor de velocidade, lombada, beleza. Mas tem que ter um estudo. Volta ao estudo de novo. Está banalizada essa questão de responder requerimento. Vamos possibilitar, vamos fazer um estudo. Cadê o estudo, minha gente? Tem a Unesc lá, os estagiários da Unesc. Tem lá o Jori, é Jori? O Jori cuidava de um departamento lá, o vereador Márcio lembra, claro, o vereador Márcio lembra da equipe de obras, o vereador Miri, na presidência da comissão, nós visitava lá e pedia para eles faziam para a gente. É só ir lá, é só conversar, não tem funcionário para cuidar disso, a Unesc contribui e ajuda. O que não pode é morrer gente. Se tivesse alguém lá na parada de ônibus, nós estaríamos fazendo um minuto de silêncio aqui. Uma parte cedida ao vereador Toninho. Obrigado, vereador Abadias. O que acontece na questão do estudo? Quero primeiro aqui parabenizar ali o Jefferson, que está hoje ali no lugar na secretaria, ali na infraestrutura, cara prestativo, mas nem tudo cabe a ele, né? Infelizmente. Mas a questão do estudo, o que vem acontecendo, vereador? Eu até tenho uns áudios ali, uma hora eu vou pegar a bancada do PL, nós sentar e quero mostrar para vocês, porque eu estou pensando em ir no Ministério Público, e mostrar isso para o Ministério Público, porque a ordem não é fazer lombada para o PL, a ordem não é fazer serviço para o PL. Mas o que eu quero referir isso, quero entrar nessa pauta dizendo, é difícil para nós. Se para nós não pode fazer, imagina para a sociedade, que eles fazem da forma que querem, lombada onde querem. Está difícil. Às vezes, o secretário ali não está sendo assistido, e até vereadores dessa casa, está difícil, vereador Marquinhos. Eu quero mostrar para o senhor ver o que eu estou falando e que o senhor vai concordar comigo, porque é difícil. Então, falta estudo, não é o estudo, falta vontade. E quando tiver gente querendo mandar dentro de um órgão e não querer representar a população, é difícil. Obrigado. É de se lamentar muito, a gente está aqui, é uma situação tão pequena, volta aquela teleconversa nos bastidores sobre o requerimento, a gente está batendo aqui, fazer um requerimento para tratar sobre isso aqui, que era uma situação que já era para estar pronta. Eu acho que o prefeito Vaguinho poderia chamar os intendentes, fazer um levantamento, principalmente, vamos lá, intendente lá dessa região da Vila Esperança, ver essa situação de perto. Eu falei aqui várias vezes, aqui numa questão de ordem, ou numa parte de algum vereador, que o vereador Juarez, o vereador licenciado Juarez, é muito requerimento sobre estudo para fazer lombada, fazer redutor de velocidade. Concordo. Então, para não ter mais os requerimentos, que a prefeitura, então, monte uma planilha apresentando aonde são os pontos importantes que vale a pena colocar. E esse aqui é um ponto. Esse aqui é um ponto. Agora, eu não sou técnico. Eu não estudei engenharia para ir lá fazer, para botar lá a lombada, para dar resposta para a lombada. Tem pessoas que foram contratadas para isso. Então, fica aqui essa fala, mas que, de fato, acho que a resposta vai vir aquela mesma, irmão. Estudo. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Só verdade para os comissões, contrário se manifesta de que o foi aprovado por unanimidade. Requerimento 530/2026, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando
se existe a possibilidade de construção mais bocas de lobo na Rua Penha, bairro São Francisco. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 467, barra 2026, de autoria do vereador Antônio Córdoba de Oliveira. Recapeamento asfáltico das ruas São do Gero, número 74, Luiz Alves, número 82, e Tangará, número 277, bairro São Francisco. Indicação 468, barra 2026, de autoria do vereador Antônio Córdoba de Oliveira. Recapeamento asfáltico da rua Eliane Cristina Milanese, número 120, bairro Mina Brasil. Indicação 469, barra 2026, de autoria do vereador Antônio Córdoba de Oliveira. Recapeamento asfáltico da rua Cruz e Souza, de frente à casa 15, bairro Pio Correia. Indicação 470, barra 2026, autor Antônio Córdoba de Oliveira. Substituição de tampa de boca de lobo localizada da rua Antônio Osvaldo Lacerda, de frente à casa 200, bairro Cristo Redentor. Indicação 471, barra 2026, de autoria do vereador Antônio Córdoba de Oliveira. Substituição da tampa de boca de lobo localizada da rua Maurício Jeremias, de frente ao número 320, bairro São Francisco. Indicação 473, barra 2026, de autoria do vereador Antônio Córdoba de Oliveira. Recapeamento asfáltico da rua Marcílio Jeremias, nas proximidades número 211 e 320, bairro São Francisco. Indicação 474, barra 2026, de autoria do vereador Antônio Córdoba de Oliveira. Notificação do proprietário para limpeza do lote localizado na rua Altamiro Guimarães, 176, bairro Santa Bárbara. Indicação 475, barra 2026, de autoria do vereador Antônio Córdoba de Oliveira. Desobstrução e manutenção com substituição de tampa de boca de lobo necessária das bocas de lobo localizadas na rua Ademar Canarim, Cristo Redentor. Requerimento 531, barra 2026, de autoria da vereadora Tia Cid. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há projeto para instalação de sinaleira eletrônica para travessia de pedestre equipada com dispositivo sonoro para orientação das pessoas com deficiência visual, de frente ao terminal de ônibus da Próspera. Questão de ordem cedida ao líder do governo, vereador Marcos Machado. Muito obrigado, senhor presidente. Essa questão de ordem é só para a gente dispensar o parecer da Comissão de Educação do PLC 15. Lembro que esse PLC já passou por todas as comissões, teve aprovação. Na Comissão de Educação, infelizmente, não tivemos quórum, por isso precisamos pedir a dispensa dos pareceres. A dispensa dos pareceres está em votação. Os favoráveis pelas questões, os contrários se manifestem. Isso. Esse mesmo. Aprovado por unanimidade, vereador. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao líder do governo, vereador Marcos Machado. Presidente, essa questão de ordem é para incluir na ordem do dia o PLC 15, tendo visto o esforço que o governo tem de regularizar essa situação. O vereador Júlio tem se envolvido muito também com os servidores, tem pedido isso. Então a gente está pedindo aí agora a inclusão na ordem do dia para a gente votar isso. A inclusão está em votação. Os favoráveis pelas questões, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, incluso, vereador. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis pelas questões, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 533, barra 2026, de autoria da vereadora Gorete Mendes Correia Boroli. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há possibilidade de instalação de portão de acesso à Unidade Básica de Saúde Paraíso. Tereza Cristina, localizada na rua Imigrante Benedete, bairro Paraíso. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis pelas questões, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 534, barra 2026, de autoria do vereador Antônio Córdoba de Oliveira. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se o proprietário do terreno de frente à Dorlitex, na rua Ademar Canarim, no bairro Cristo Redentor, já foi notificado para a limpeza. Se sim, quando será feita a limpeza? Se não, quando o município tomará alguma providência? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis pelas questões, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 535, barra 2026, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que preste
as seguintes informações. Primeiro, informar o valor da arrecadação com multas decorrentes da fiscalização eletrônica de trânsito nos exercícios 2024, 2025 e 2026, com detalhamento mensal. 2. Informar a destinação dos recursos arrecadados com as multas de trânsito nos exercícios 2024, 2025 e 2026, discriminando os valores aplicados em cada uma das finalidades previstas no artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Encaminhar demonstrativos, relatórios ou demais documentos que comprovem a aplicação dos recursos arrecadados com as multas de trânsito no exercício 2024, 2025 e 2026. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis, por meus constantes, contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 536/2026, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que sejam prestadas as seguintes informações. Primeiro, informar quantos equipamentos eletrônicos de fiscalização de trânsito encontram-se em operação no município, indicando o endereço de cada um. 2. Encaminhar o relatório contendo a quantidade de multas aplicadas por cada equipamento no exercício 2024, 2025 e 2026, com detalhamento mensal. 3. Informar se existem estudos técnicos de engenharia de tráfego que fundamentaram a instalação de cada equipamento. Em caso positivo, encaminhar cópia dos respectivos estudos. 4. Informar se o município realiza revisões técnicas periódicas para avaliar a necessidade da permanência, remoção ou realocação dos equipamentos. Em caso positivo, informar a periodicidade de encaminhar cópia dos últimos relatórios técnicos. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis, por meus constantes, contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 15... Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benones. Sempre aqui, né? Presidente, minha questão de ordem, só para fazer uma correção na minha fala, é importante os vereadores aqui estarem atentos, sobre a Casan, a assinatura do convênio das ruas, a vereadora Goretti até fez um questionamento ali, foi feito no dia 28, inclusive eu participei lá dessa assinatura do convênio em relação às ruas que tem um convênio com a Prefeitura Municipal. Então, foi no último dia 28 agora, do 7. Em relação ao recurso, vereador Marquinhos, é feito o trabalho primeiro da Prefeitura, ele tem que fazer a repavimentação, o Poder Municipal, apresentar a medição e depois a Casan reembolsa o que foi assinado em convênio. Só para que ficar aqui, eu tinha falado que o dinheiro estava na conta, mas tem essa situação, para que fique certo, eu passo depois para Vossa Excelência, para que fique certo, para a gente não perder credibilidade quando a gente usa aquela tribuna. Então, mas o convênio está certo, então tem que seguir rigorosamente essa situação. Convênio assinado, a Prefeitura apresenta as medições das ruas apresentadas, depois a Prefeitura, a Casan faz o reembolso dos valores, que é 21 milhões. Obrigado. Mais 21 milhões. Requerimento 1537/2026, de autoria do vereador Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações acerca da pavimentação executada na rua Docélíria Claudina Estevaristo, localizada no bairro Jardim das Paineiras, tendo em vista que a obra, concluída há pouco mais de um ano, já apresenta diversos buracos, sinais de deterioração precoce do pavimento, situação que compromete a segurança dos usuários da via, solicita as dúvidas quanto à qualidade na execução do serviço, fiscalização exercida pelo município ao cumprimento das obrigações contratuais pela empresa responsável, as providências que serão adotadas para a solução definitiva do problema. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis, por meus constantes, contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminados os expedientes, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum.
Marquinhos. Pessoal, a sessão está suspensa até por 2 minutos para conversas sobre a Casa Legislativa Interna. Camarãozinho? Retomando os trabalhos, voltamos para a ordem do dia. Em única discussão e votação, o veto total aposto pelo prefeito municipal ao projeto de lei do PL 66/2026, de autoria do vereador Toninho da Figueira, que institui diretrizes para programação, atendimento adequados às pessoas com transtornos de aspecto autista (TEA), serviço de transporte e disponibilidade pelo município para deslocamentos relacionados a consultas, exames, tratamentos de saúde e de outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela manutenção do veto, encaminhando a deliberação em plenária. Em discussão, veto. Com a palavra, o vereador Toninho da Figueira. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores. Subo mais uma vez nessa tribuna para pedir, né, a colaboração de todos. Um projeto que eu vejo que ele é muito importante para as famílias que procuram, né, esse tipo de causa, uma causa que tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, de muitas famílias. Né? Que nem eu já coloquei aqui, já li o que a mãe me procurou na rede social, a Vanessa, onde tem uma criança de grau 3 com microcefalia, né? Então, eu acho que só quem passa dentro de casa sabe o quanto é difícil. Então, eu peço aqui, já foi votado nesta casa, passou nesta casa 8 votos a favor, contra 7, né, contra, mas eu queria que vocês revessem isso e pensassem, não agisse, né, pela emoção ou pelo coração, mas agisse com a razão. Então, eu acho que é importante, tenho certeza que lá na frente, senhores colegas vereadores, vai refletir muito, tenho certeza disso. Então, fica aqui um pedido, não do Toninho, mas de muitas mães chamadas Vanessas. Eu uso isso como um exemplo. Já questionei várias vezes nessa casa. Eu tenho uma irmã hoje com quase 40 anos, em cima de uma cama. Eu ainda tenho condições de levar ela, minha mãe tem. E quem não tem? É difícil, senhores. Sair daqui para ir para Praia Grande ou Florianópolis, um carro com 4 famílias dentro de um carro. Tiro isso por nós aqui. Quantas vezes nós fomos a Florianópolis, em 4 vereadores dentro de um carro? É apertado ou não é? É difícil ou não é? Então, penso, senhores. Reflete. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado. Continua a discussão. Em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Mantido o veto.
Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo, PLC Executivo 1526, de autoria do Prefeito Municipal, que altera dispositivo de leis complementar número 382, de 25 de 2000 de janeiro de 2021, revogado o parágrafo único do artigo 1 da Lei 8.103, de 14 de abril de 2022, autoriza o pagamento de diferenças retroativas e implementações em folhas e outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade constitucional. A Comissão de Saúde, Educação, Ciências, Fiscalização Plenária pela aprovação. O parecer da Comissão de Educação foi dispensado e incluso nesta hora do dia, conforme deliberação em plenário. Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Votação liberada. Lembrando, o presidente vota. Votação encerrada. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerro os trabalhos da presente sessão, convoco os vereadores e vereadoras para a próxima sessão em caráter extraordinário, dentro de 5 minutos, para apreciação da segunda pauta. Em segunda discussão, votação, PLC Executivo 15/26, de autoria do Prefeito Municipal, que altera o dispositivo das leis complementares 382, de 25 de janeiro de 2021, revoga o parágrafo único do artigo 1 da Lei 8.108, de 14 de abril de 2022, autoriza o pagamento de diferenças retroativas e implementações em folhas e de outras providências. Boa noite.